Em nosso estudo de hoje, está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17, onde o João Batista fala o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Está se referindo a Jesus, né? Emmanuel vem falar na lição 90 do livro Pão Nosso, o Trabalhador Divino. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, Pastor, Messias, Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam um divino mensageiro no carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A parusca não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não vos cerceiem dificuldades ou ingratidões, desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Muito interessante, mais uma vez, a forma como Emmanuel nos convida à reflexão em cima de versículos tão simples. O que ele vem dizer para a gente? Ele vem chamar, num primeiro momento, a atenção para o fato de que a gente chama Jesus de vários títulos, inclusive hoje Jesus ele é reconhecido no mundo inteiro por todas as religiões, mesmo que ele receba títulos diferentes. Um vai chamar de o grande Buda, outro vai chamar de o grande iluminado, outro vai chamar de o grande essênio, né? Outro vai falar, cada um vai utilizar um grande profeta, como o Islã chama Jesus, cada um vai chamar Jesus de uma maneira. E João Batista, nesse versículo aqui do capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele só fala o seguinte, ele fala que Jesus é um trabalhador atento e faz uma comparação. Quem teve essa vida de roça, por exemplo, né? A minha infância foi uma vida de roça, vivia muito perto da cidade, mas era uma vida de roça. A gente era obrigado a acordar cedo, como o quintal tinha muitas árvores, a gente tinha que pegar a vassoura, varrer as folhas da mangueira, do abacateiro, da goiabeira, e depois que terminou de deixar o quintal todo limpinho, você sempre juntava as folhas num canto e ateava fogo naqueles detritos ali, porque era para evitar, né, que sujasse tudo de novo e também que desse bicho, que pudesse estar atrapalhando também. Então o que acontece? Ele faz uma comparação, limpará o chão duro e inculto, recolherá o trigo, as frutas na época certa e também queimará a palha com fogo que nunca se apaga, né, os detritos, com a chama da justiça e do amor, fazendo uma comparação alegórica para a gente. Então, quando a gente lê uma interpretação como essa, a gente fica pensando assim, então peraí, olha só, ele até complementa dizendo, Jesus não está sendo aquela pessoa que sendo imaginada como uma grande autoridade, fazendo leis e cobrando, e nada disso. É simplesmente um trabalhador. Então eu pergunto para a gente, o que é ser um trabalhador do Cristo? E para responder essa pergunta, a gente sabe que muita gente vai confundir, achando que somente é trabalhador do Cristo aquele que se entrega aos estudos de teologia e que vão se formar pastor, vão se formar padres, vão ser palestrantes, espíritas, e vão estar de alguma maneira utilizando o dom da palavra ou, às vezes, trabalhando numa instituição religiosa. E definitivamente não é isso, ser trabalhador do Cristo. Porque aqui ele está ampliando, está falando, o que é ser trabalhador do Cristo? É quando a gente consegue realmente buscar ter a consciência das responsabilidades que a gente tem. A responsabilidade perante a família, a responsabilidade perante a sociedade,
a responsabilidade perante o nosso trabalho profissional, a sociedade perante a nossa religião. Então eu começo a pensar assim, ó, independente se eu me casei ou não, qual está sendo o meu papel agora como filho, como neto, como pai, como avô, como esposo, como esposa, qual está sendo o meu papel agora? Estou desempenhando bem? Estou, como ele usa aqui, né? Escolhendo o trigo na ocasião adequada e purificando os detritos com a chama da justiça e do amor, identificando a cada dia dentro da gente. A gente aqui não convida em momento nenhum a que a gente se retire da vida social. Eu vou parar de frequentar os meios que meus amigos frequentam. Como assim? Mas por quê? Tem alguma coisa que a gente vai sempre estar pensando naquela frase de Paulo de Tarso, vai chegando nos nossos corações, chega mesmo. Ela fala pra gente o seguinte, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alguns comportamentos vão sendo deixados de lado, mas de maneira natural, não de maneira violenta. Você realmente vai conseguindo chegar à conclusão do que realmente importa e dali para frente a gente vai modificando o nosso comportamento. Não de maneira violentando a nossa natureza, não, de forma alguma. Então o que ele vem falar aqui para a gente? O trabalhador divino é simplesmente aquela pessoa que está preocupada a cada dia, falar assim, as minhas atitudes têm sido dentro da justiça. Temos perturbações? Todos temos. Quem ousar afirmar que não tem essas perturbações, está precisando realmente de muito evangelho, porque todos nós aqui na Terra temos. Mas a gente vai, a partir de agora, pensar assim, a pá tem que estar aqui do meu lado o tempo todo. Eu tenho que ser um trabalhador vigilante. Errei num dia, levanta a cabeça no outro e vambora, bola para frente. Ainda tem minhas fraquezas, meus deslizes, bola para frente. Agora não vamos ficar pensando que é somente aqueles que trabalham, porque trabalham divulgando, estudando, que estão fazendo trabalho por Cristo, mas de forma alguma você está fazendo trabalho por Cristo quando está cuidando de um filho, quando está levando o filho para a escola, quando está cuidando da sua família, você está fazendo trabalho por Cristo. E é engraçado, né, que a gente estava conversando recentemente, um dos estudos, sobre o palestrante, sobre aquele que faz as preleções, aquele que está lá na frente, no púlpito, falando. Eu estava falando assim, já se deram conta do seguinte, né? O que acontece? O palestrante ele tem uma virtude. Ele consegue utilizar o dom da palavra de maneira desembaraçada e para o público. Essa que é a diferença. Mas o palestrante ele está o tempo todo se expondo. Por que ele está se expondo? Porque, vamos fazer uma comparação aqui. Aquilo que já é uma conquista do ser humano, o ser humano ele costuma ali ter uma visão só de manutenção, mas está visando novas conquistas. Então, por exemplo, você fica anos e anos, às vezes uma vida inteira para conseguir o sonho da casa própria. Quando você comprou a casa, agora eu vou manter minha casa, agora eu quero comprar um carro. Então você começa a jogar energia no carro, né? O palestrante espírita é a mesma coisa. Aquilo que já é uma conquista para ele, normalmente ele não vai falar com tanta ênfase, porque aquilo ele já conquistou. Ele vai falar de coisas que ele ainda precisa conquistar. Então, o tempo todo, quem está falando da frente, está se expondo. Quem está ouvindo está... que coisa bonita, não, mas também é uma falta ainda, né? Falta ele conquistar também, a grande maioria das vezes. De maneira que a gente é frequentemente chamado a falar de assuntos que a gente não domina e não pode desanimar por conta disso, porque só vou falar de assunto que eu já consigo praticar. Meu Deus, então a gente não vai falar nunca do perdão, não vai falar nunca da agressividade, não vai falar nunca da sensualidade, não vai falar nunca de vícios. Como assim? A gente precisa aprender a falar desses assuntos, porque cada vez que a gente vai falando, a gente alimenta a nossa consciência de novas informações e a gente vai realmente buscando até essa ajuda deles. Sabe que já que a nossa consciência começa a cobrar da gente quando a gente está prestes a cometer um deslize, peraí, você terminou de ler, você terminou de estudar e vai tomar esse caminho mesmo, e pesa na gente. Então a gente vai aos poucos tomando a consciência de que o interessante é que a gente esteja dessa maneira aqui, ó, com a pá na mão, de maneira vigilante. Vamos limpar a nossa eira, ajuntar o trigo no celeiro e queimar a palha com o fogo que nunca se apaga. São as nossas iniquidades, todo mundo traz problemas aqui ainda. Esse é o exemplo do trabalhador divino. Ninguém aqui na Terra pode se considerar excluído, indene a esse exemplo aqui de trabalhador divino.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.